Lara Júnior é o pastor sênior da Igreja Dínamos, em Santo André, São Paulo. Ele e sua esposa Bruna são pais de 2 filhas e idealizador do movimento Um Líder para os Dias de Hoje. Dênio é teólogo, preletor e escritor. Vamos receber Dênio Lara Júnior. Bom dia, gente. Tem alguém feliz aí? Tem alguém animado? Que alegria poder estar aqui. Quero cumprimentar o pastor Marcos Madalena, essa casa, essa igreja que tem nos inspirado tanto. E estar aqui para mim é um privilégio enorme, com tanta gente bonita. Dá uma olhada para o lado, olha quanta gente bonita tem, gente. Sério que para participar daqui tem que ser bonito. Dá uma olhada, me ajuda a checar se é real. Glória a Deus, que alegria, felicidade poder estar com vocês. Eu trouxe um livro, falar dele, e é um livro completamente voltado à liderança. Então chama Eles Irão Além de Você. Esse livro nasceu numa viagem à África. Então eu estava lá e eu fui participar de um momento, de uma reunião, e ali Deus começou a falar profundamente ao meu coração sobre enxergarmos as pessoas na perspectiva que Ele enxerga. E eu resumo liderança dizendo que liderar é ver nas pessoas a mesma coisa que Deus viu quando as criou. Eu vou repetir para você: liderar é ver nas pessoas a mesma coisa que Deus viu quando as criou. Então, liderança é a capacidade de enxergar nas pessoas aquilo que Deus enxergou quando as criou. E aqui a gente fala sobre liderar pessoas na perspectiva de Jesus, remodela muita coisa que a gente pensa, por exemplo, sobre honra. A honra bíblica não é de baixo para cima, a honra bíblica é de cima para baixo. Jesus honrando os discípulos e não o inverso. A gente toca aqui em vários temas, e é um livro que, para um líder cristão, eu diria para você que é um livro que vai enriquecer muito, muito aquilo que você está fazendo. Eu sei, temos solteiros aqui, tem alguém solteiro aí? Diga amém. Você sabe que muitas irmãs saem para uma conferência com essa, com uma oração e dizem: Senhor, meu marido vai me dar um livro hoje, se for ele. então assim, quem sabe aí os irmãos, é o seu dia, dá um livro para ela, vai ser assim, eu estou te ajudando, tá? E hoje a gente está com uma promoção desse livro, o frete é grátis, tá? Se você passar e pegar, você não vai pagar nada para levar, então frete é grátis. Dá um sorriso para quem está do seu lado, falar: é bom demais estar aqui. Eu quero, e o que eu vou tratar aqui com vocês, o que eu quero falar é sobre marcas de um líder fascinante, né? Eu quero poder tratar aqui João capítulo 13, expor esse texto e colocar aqui para você algumas marcas da liderança de Jesus que nós somos encorajados também a desenvolver, que nós somos inspirados através da liderança de Jesus, e olhando para a liderança de Jesus, nós somos constrangidos e com o entendimento que nós temos um modelo, nós temos um padrão, né? No mundo que nós estamos olhando para tantos lugares, nós precisamos de nos lembrar que nós temos um padrão supremo. Eu gosto porque Vishal Magawande, ele vai escrever, e esse teólogo ele escreve dizendo que Jesus remodelou na sua época o conceito de liderança. E basicamente Jesus ele remodela. Eu posso andar aqui, gente? Aqui é para andar, então já que fizeram, eu vou andar. E Jesus ele remodela basicamente 2 aspectos de liderança que as pessoas estavam acostumadas. Primeiro, ele remodela um conceito da liderança religiosa. Está todo mundo acostumado com um perfil de líder. É o líder religioso, está todo mundo acostumado com os fariseus, está todo mundo acostumado com uma figura sacerdotal. Vem Jesus e traz um novo modelo de figura. E qual que é o modelo? Não é o modelo da acusação, não é o modelo da imposição, não é o modelo do julgamento, é o modelo da doação. Então Jesus, ele foi odiado pelos religiosos, porque um modelo de liderança saudável sempre vai confrontar um modelo de liderança doentio. Eu sei que a gente está num tempo agora que na internet a gente quer denunciar tudo, né? Dias difíceis a gente está passando. Mas você sabe que muita gente tem o direito de criticar. Quem tem o direito de criticar? Todo mundo que viu um problema tem direito de criticar. É ou não é? Todo mundo que enxergou um problema tem direito de criticar.
mas só tem poder de criticar quem está fazendo alguma coisa que é uma cultura que é saudável. Então, o modelo saudável de Jesus, diferente dos religiosos, vai confrontar a cultura religiosa. Por quê? Porque a cultura religiosa está acostumada com o método de imposição, de controle, de domínio, está acostumado com o método de prisão, de medo. Vem Jesus então, e agora é um líder que é marcado pelo amor, pela doação, pela disposição, pelo compromisso de se envolver, de abrir mão da sua glória, de vir ao mundo para poder se conectar profundamente. Mas Jesus também confrontou o modelo de liderança político da sua época. Apesar de não ser um político, está todo mundo acostumado com o modelo de imperadores que ganham por aquilo que subjugam. De imperadores que quanto mais matam, que o triunfo é voltar para a cidade depois de ter subjugado, matado pessoas e conquistado novos reinos. Vem Jesus agora e o seu modelo não é mais, ou é completamente diferente do padrão que se está acostumado. Jesus confronta porque não é um líder que mata, é um líder que morre. Não é um líder que impõe poder, é um líder que usa o poder para servir aqueles pelos quais estão seguindo. É diferente. Eu quero então meditar com você aqui. Se você pode, abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 13. Eu quero ler João capítulo 13 com você, alguns versos, para a gente poder entrar no que eu quero tratar aqui com você. João capítulo 13. E por que isso? Porque há uma necessidade de que nos apaixonemos e sejamos constrangidos pelo modelo de liderança de Jesus. Nós temos tantos modelos e tantas formas, mas aqui em João capítulo 13 nós vamos ler. João 13 já fala de momentos finais de Jesus. E João 13, Jesus deixa claro qual que é o modelo, algumas marcas das quais nós precisamos ficar fascinados. João 13, eu quero ler com você a partir do verso 1. A Bíblia diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, diga comigo, tendo amado os seus. Gente, a gente não gosta de repetir coisa que pastor pede para repetir, né? Só eu sou assim, diga assim comigo, tendo amado os seus. Mas no seminário eles ensinam para a gente que você tem que pedir para as pessoas repetirem. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vai guardando aí. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara, verso 3, tudo nas mãos, e que viera de Deus, que para Deus estava voltando. Jesus levantou-se da mesa, diga comigo, tirou o manto. Se você quiser ir grifando aí que eu estou falando e pedindo para você repetir, é isso que nós vamos expor. Tirou o manto e pegando uma toalha, colocou em volta da cintura. Em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu me lavarás os meus pés? Jesus respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu Pedro: nunca lavarás meus pés. Diga comigo, nunca lavarás meus pés. Disse Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés. Gente, Pedro é maravilhoso, né? Eu não sei você, mas eu acho Pedro maravilhoso, assim. Pedro fala o que todo mundo queria falar. Ele diz: Senhor, não lave somente os pés, no verso 9, mas também as mãos e a cabeça. Verso 10, Jesus respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar à mesa e perguntou: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Vamos orar por um instante. Você pode fechar seus olhos. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Obrigado por aquilo que o Senhor está gerando aqui. Obrigado pela realidade daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado por cada líder que está aqui, por aquilo que o Senhor está impactando não só agora, mas por tudo aquilo que o Senhor está fazendo que vai se desdobrar. E eu oro pedindo ao Teu Espírito, abre os nossos olhos para que possamos ter a completa clareza daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, daquilo que o Senhor quer revelar para esse tempo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aqui eu quero deixar para você algumas marcas que tornam a liderança de Jesus fascinante e que de alguma forma nós somos encorajados a ter também na nossa liderança, porque o objetivo da nossa liderança é, à medida que as pessoas se relacionam conosco,
elas sejam constrangidas pelo entendimento de que, uau, eu estou sendo liderado por alguém que expressa muito o que Jesus é. O maior elogio que alguém pode ter é: poxa, como você parece com Jesus. Como aquilo que você faz expressa Jesus. Como é gostoso um elogio como esse. Esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor, ele estava dizendo que à medida que ele foi crescendo, em um determinado momento na escola bíblica dominical, falaram que a gente pode recepcionar anjos sem saber. E esse pastor, eu ouvindo ele dizendo, ele disse: meu pai era um cara assim, tão especial, que quando eu ouvi isso, eu coloquei no meu coração e falei: eu acho que meu pai é um anjo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Se tem alguém aqui casado, imagina a sua esposa olhando para você falando: eu acho que meu marido é um anjo. A maioria é o contrário. A esposa está olhando e fala: pastor, é tudo menos anjo isso aqui. Mas aí, ele falou que ficou com aquilo no coração. Ele falou que foi embora para casa. Mas ele tinha tanto temor que ele ficou sem jeito de argumentar o pai dele. Ele tinha medo de falar: pai, isso é um anjo. Aí ele disse que um determinado dia ele teve coragem de falar para a mãe dele. Ele falou: mãe, eu acho que o pai é um anjo. Aí a mãe falou para ele: não é um anjo. Ele falou: é sim, olha o jeito que ele te trata. Olha o jeito que ele trata a gente. Olha o jeito que ele conduz as coisas, olha o jeito que ele cria. Aí a mãe dele falou: não é, sabe por quê? Porque anjo não casa. Aí ele falou: fiquei muito frustrado, porque ele falou: seu pai é casado e anjo não casa. E você sabe, é tão lindo quando alguém pode olhar para nós e falar: poxa, eu vejo tanto a realidade de Jesus em você. Eu vejo tanto a beleza de Jesus, eu vejo tanto traço daquilo que Jesus é através da sua liderança. E uma coisa é fato: todo líder vai se tornar inesquecível na vida das pessoas, positivo ou negativamente falando. Tem pessoas que passaram pela nossa história e nos marcaram negativamente falando. Tem pessoas que passaram pela nossa história e elas produziram marcas de ter ferido a nossa identidade, ter marcado os nossos dias. Mas tem pessoas que passaram pela nossa história, que foram um canal. Você está aqui hoje porque líderes passaram pela sua história, e da forma com que Jesus te olhou, eles te olharam e acreditaram em você. Você está aqui hoje porque teve gente que olhou você como Deus viu, não olhou você segundo as suas limitações. E é esse tipo de líder que nós queremos ser também. Nós queremos levantar pessoas da mesma perspectiva que Jesus também levantaria. Tem mais alguém animado aqui nessa manhã, junto comigo, com esse coração? É isso que nós queremos, esse é o nosso desejo. E é tão especial alguém olhar para a gente e falar: cara, eu estou fascinado. Por quê? Porque o nosso trabalho de discipulado e liderança não tem a ver conosco. Daqui a pouquinho você morre e ninguém vai lembrar que você existiu. Não sei se isso te frustra ou te alegra. Me alegra. Tudo está apontando para a história de um único. Eu não sei se você sabe, mas tem um princípio teológico. Eu gosto que John Piper, ele fala muito sobre isso, que Deus é o único ser que não trabalha para a glória de ninguém. Nunca nasceu um homem que Deus tenha trabalhado para a glória dele. E mesmo assim, Deus não é egoísta. Eu não sei se você sabe, Deus não está trabalhando para o seu ministério. Ele está trabalhando para a glória do Filho. E tudo, por isso o apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Em 1900, no ano 1, nós continuamos como igreja trabalhando para uma só coisa. Tem alguém animado aqui, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Nós estamos aqui. Eu sei que só passou gente fera aqui. E quando me convidam, o Marcos me convidou, eu falei: cara, não sei porque o pessoal me convida para umas coisas dessa. Eu preciso da sua ajuda, assim, da sua... Porque é tanta gente especial. Mas você sabe, nós estamos trabalhando, todos nós olhando para uma só coisa: é a glória do Filho. Mas João capítulo 13 é um texto que todo líder deveria morar. Eu gosto, a interpretação teológica que eu posso fazer é que você deveria morar em alguns textos. Você deveria, eu estou morando nesse momento em João 6. Você deveria morar em alguns textos, porque é uma forma profunda de entender o contexto, de mergulhar, de revisitar, de entender. E João capítulo 13 para um líder, por quê? Porque João capítulo 13 nos fascina. João capítulo 13 é o contraponto. João capítulo 13 confronta as nossas motivações. E se você perguntar para mim, o que eu julgo mais importante para um líder, eu sempre digo: cuide das suas motivações. Porque um trabalho grande com a motivação errada é pior do que um trabalho pequeno com a motivação certa.
É por isso que Jesus diz: naquele dia muita gente vai falar, no teu nome eu fiz tanta coisa incrível. E ele vai dizer: mas o motivo não era certo. Por isso todo líder precisa de cuidar de quais são as suas motivações. Por que que a gente faz o que faz? Por que que a gente lidera pessoas? Por que que a gente quer ver o avanço do que estamos fazendo? Por que você está aqui hoje? Deixa eu lembrar você uma coisa: nós estamos aqui por um único motivo. Os nossos olhos continuam fixados nele, fascinados por ele. Ele continua sendo o motivo desde o dia que nós dizemos sim a ele. E nós dizemos: não tem outro lugar para ir. A gente não está aqui porque a gente queria estar. A gente não está aqui porque você é o mais bonito. Você não está aqui porque você é o mais especial. Você não está aqui porque você tem habilidades. Você não está aqui porque você sabe falar melhor. Você está aqui porque ele olhou para você e agora, constrangido nesse amor, fascinado por ele, a gente diz: não tem outra coisa para fazer. Eu vou gastar minha vida e vou deixar gastá-la por amor a ele. Mas quando nós olhamos, nós precisamos ser confrontados por essa liderança de Jesus. E João capítulo 13, ele nos coloca algumas marcas que nos fascinam, porque ela é completamente fora do conceito comum e natural. E a primeira coisa, a Bíblia nasce, João capítulo 13 é maravilhoso. Por quê? Porque, gente, esse cara está no momento final da vida. Ele está sabendo que humanamente está chegando o limite, que ele vai ser entregue à cruz. E aqui entra um aspecto do Novo Testamento. Nós como líderes muitas vezes amamos palco, amamos microfone, amamos proeminência, amamos redes sociais. Mas a marca do Evangelho, se você quiser: pastor, me dá um retrato do Novo Testamento. O retrato do Novo Testamento não é um púlpito, não é um palco, é uma mesa. Evangelho é relação. Se você não quer se relacionar, liderar no padrão de Jesus não faz sentido, porque evangelho é relação, é sentar na mesa, é partir o pão, é compartilhar a vida, é compartilhar coração, é compartilhar o tempo. E a Bíblia diz que Jesus então está no seu momento final. E o que ele marca? Ele não marca um grande ajuntamento. Ele não fala: gente, eu vou fazer uma nova multiplicação, chama a galera, vamos reunir uma hora ajuntamento, e nada contra ajuntamentos. Mas ele fala: vamos fazer um jantar, vamos sentar ao redor da mesa. Líderes precisam ser apaixonados por relação, por estar junto com gente, por viver vida na vida com as pessoas que Deus te deu. E ele marca um jantar. João 13 é um jantar de um cara que está no momento final, que sabe que aponta para os seus últimos dias, e ele marca um jantar. E a Bíblia vai falar então, e a primeira marca que eu quero tratar aqui com você, de uma liderança fascinante que tem em Jesus, e que à medida que nós nos relacionamos com isso, isso também precisa ser uma marca nossa, é que a Bíblia diz que ele está ali com os seus discípulos. E a Bíblia fala: e tendo amado os seus, amou-os até... Não, me ajuda, gente, você viu, eu sou carente. Tendo amado os seus, amou-os até quando? Até quando o cara deu resposta positiva, até quando estava confortável, até quando estava bacana. Não, ele não amou com limites. Tendo amado os seus, esse líder fascinante amou-os até o fim. Você sabe, a primeira marca que está nesse contexto de liderança de Jesus é o amor. E aqui entra uma regra de liderança: você não tem direito de liderar quem você não ama. Eu vou repetir: você não tem direito de liderar quem você não ama. Se for para ser só mais um número no relatório que você está fazendo, se for para ser só mais uma agenda na sua semana, se for para ser... Não é assim. O padrão de Jesus é que você só pode liderar quem você ama. E quando a gente fala sobre amor, Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala: se você fizer sem amor, tudo que você faz sem amor é pecado. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode gastar sua agenda, você pode fazer o que for, se não tiver amor, não valeu nada. Você sabe, a liderança é um dom que você recebeu, mas executá-la sem amor é um pecado. E aí, de tantas marcas do amor, eu diria na liderança que o amor tem uma marca que me chama atenção. Uma das marcas do amor é que amor não sabe fazer conta. O amor é meio analfabeto, gente. Eu estou com o bebê em casa, eu tenho uma filha de 12 anos, a Chloe, vai fazer 12 anos,
E a gente ficou tentando engravidar durante anos e pela medicina era impossível. A gente está vivendo um milagre porque, contrariando a medicina, minha esposa engravidou. Não só engravidou, há 30 dias, hoje fazem 30 dias que chegou lá em casa o Bento. A gente está muito feliz, assim, aquela coisa de pai babão. E muito animado, porque a gente ficou anos tentando e os médicos disseram: é impossível, sua esposa não tem como engravidar. E aí Deus falou: ela vai engravidar. E aí engravidou. Mas você sabe, gente, eu vou dizer assim, como criança dá trabalho. Meu Deus do céu, criança dá trabalho. Eu lembro na primeira gestação, quando a Chloe nasceu, eu tinha 21 anos e eu casei com 19. Tudo muito precoce na vida. Assumi a igreja em transição do meu pai aos 22. A primeira igreja que eu assumi como pastor sênior foi aos 22 anos de idade. Então a nossa história com liderança é muito intensa. E ser pai acelerou muito o meu processo também. Mas ninguém me falava que esse negocinho pequenininho chora a noite toda às vezes, né? Ninguém tinha me dito de todos os desdobramentos de ter um filho. Mas é interessante, as mães sofrem um pouco mais nesse processo de um recém-nascido. Porque muitas vezes o trabalho do pai é só pegar o bebê e falar que é mãe, né? Então assim, normalmente, e aí nesse lugar, é interessante quando eu digo para você que o amor não sabe fazer conta. Nós temos mães aqui nessa manhã, tem alguma mãe aqui? Tem muitas mães, muitas mães. Tem mães aqui que você perdeu noite de sono por causa do seu filho, você teve que investir tempo. Tem mãe que na gestação você teve desconforto e você teve que... Tem? Agora, se eu perguntar para as mães aqui, se tem alguma mãe que sabe quantas horas você deixou de dormir por causa de um filho? Alguma mãe aqui tem esse relatório preciso? Eu não encontrei nenhuma até hoje. Por que nenhuma mãe tem uma folha de pontos com todas as horas que deixou de dormir? Por que nenhuma mãe tem folha de pontos toda noite que acordou, levantou e falou: agora eu vou ter que dar mamar, e marcou? Por que não tem? Sabe por quê? Porque o amor não faz conta. Porque amor não cobra mais tarde o que investiu. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Muitos dos nossos padrões de liderança é só um investimento com a perspectiva em nós mesmos. É um amor que não é ágape. Ele está investindo aqui porque amanhã é aquilo que foi colocado. Porque o genuíno amor, tendo tanta gente fala: ai pastor, eu servi anos nessa igreja e eu fiz isso, aquilo. A pessoa tem um relatório de tudo que fez. Tem líderes que vêm conversar comigo, eles têm um relatório minucioso. Aí eu pergunto: foi feito com amor? Foi. Eu falo: estranho, porque o amor que eu conheço não faz conta. Porque a perspectiva do amor é que você não faz para ter algo, você faz porque você já tem. Nós não estamos liderando para receber alguma coisa de alguém. Nós estamos liderando porque nós recebemos tudo dele. E agora, porque recebemos tudo dele, a gente não tem como não dar aquilo que temos recebido. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. A gente conhece muita gente que faz, mas pouca gente que faz com amor. Eu conheço muita gente que se dispõe, que dá até o corpo para ser queimado, que gasta até os bens, mas que no final, qual que é a diferença do amor? É que o amor pouco está se importando consigo mesmo. Jesus está sentado naquele jantar e dizendo para os discípulos: eu estou aqui para dar tudo por vocês, eu estou aqui para dar meu tempo, meu coração, minha vida, eu estou aqui para entregar tudo por vocês, eu estou aqui porque eu amei vocês. É por amor. É por amor. É nesse lugar onde as coisas são feitas completamente por amor. Tendo amado os seus, ele ama com a perspectiva de amar até o fim, se doar, se entregar. Eu pergunto: quais são os limites de um líder desse? Qual a atmosfera que um líder desse constrói? Eu não sei se você sabe, mas não tem nada mais terapêutico do que o amor. Não tem nada mais pedagógico do que o amor. Não tem nada mais profundo do que o amor. Pós-Segunda Guerra, alguns psicólogos começaram a identificar que nos orfanatos, fruto dos mortos da guerra, o índice de mortalidade infantil era muito grande. Então começou um processo nos orfanatos pós-Segunda Guerra na Europa, de tentar de alguma forma entender por que o índice de mortalidade infantil era tão grande, por que os bebês não conseguiam sobreviver, e muitos deles não se desenvolviam. E entraram achando que era a questão da nutrição, melhora-se a nutrição e as crianças continuam morrendo.
Fala, não, então a questão aqui é como é o processo de cuidado da saúde. Melhora-se o acompanhamento da saúde e as crianças continuam morrendo. Melhora-se tudo e as crianças continuam morrendo. Até que descobriu-se então que o que faltava às crianças era um contato de pele com a pele. A ausência da mãe, a ausência de colocar no peito, a ausência do abraço, do aconchego, matava as crianças. Você sabe, tem algo que o ser humano está buscando, que só o amor pode ser uma resposta. Tem algo que as pessoas estão procurando, que só quando elas são genuinamente amadas. Vamos ser sinceros, a marca do nosso tempo é a orfandade. A marca dos nossos dias é a rejeição. As pessoas estão buscando um lugar para que elas possam se sentir aceitas. Nesse lugar Jesus está dizendo, amando-os até o fim, amando-os de maneira plena, amando-os com tudo que Ele tinha, com a própria vida. Esse nível de amor. Jesus, na oração sacerdotal, Ele vai dizer para o Pai, aqueles que o Senhor me deu, não perdi nenhum, eu amei eles com tudo que eu tinha. Deixa eu dizer para você, você como líder, você vai ter muitos limites. Se você ainda não descobriu os seus limites, você ainda está numa jornada na qual você vai descobrir que você não é o cara mais incrível, que você não é a mulher mais genial, que você não tem a maior capacidade. Você sabe, você pode falhar em muitas coisas, mas tem uma coisa que você não vai poder falhar, você não pode falhar em amar. Porque às vezes a gente está atrás de líderes competentes. Deus não procura líderes competentes, Deus procura líderes responsáveis. Usando ainda a figura da mãe, qualquer mulher aqui pode dizer para você que nada do que ela fez na vida, e eu como pai posso dizer, é mais desafiador que criar uma criança. Mas nenhuma mulher entrou numa sala de universidade para aprender como que cria uma criança, apesar de ser a tarefa mais desafiadora da vida. Você sabe por quê? Porque quando Deus vai dar uma criança para um casal, Ele não está procurando só competência, Ele está procurando quem é responsável. Essa mulher pode não ter todas as competências, mas quando chega uma criança, quando ela descobre que está grávida, quando chega um bebê em casa, por conta da responsabilidade, ela busca as competências. Às vezes a gente está atrás só de gente competente, Deus está atrás de gente responsável, que pode amar da mesma forma que Ele ama, que pode ter o mesmo coração que Ele tem, que pode se doar da mesma maneira com que Ele se doa. Essa é a primeira marca. Mas você sabe, tem uma segunda marca, e aqui na sequência desse texto, a Bíblia vai dizer que Jesus está com os discípulos, e é nesse ambiente de amor, é nessa plataforma. A Bíblia fala que no verso 4, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e pegando a toalha, colocou em volta da cintura. Sabe, a segunda marca de um líder fascinante é algo chamado acesso. Diga comigo, acesso. A segunda marca de um líder fascinante é acesso. E quando nós falamos sobre esse lugar de acesso que Jesus promove, um líder que não tira a capa para os liderados nunca será digno da intimidade deles. Existem relações tão superficiais, líderes tão superficiais. Gente, uma coisa traumática é caminhar com alguém durante anos e descobrir que no final você só tinha um companheiro de igreja. É ou não é? Uma coisa traumática é você caminhar com um líder durante anos e descobrir que no final ele só queria o seu serviço. No final ele só queria a sua utilidade. No final não tinha nada de relacionamento, não passava simplesmente. E não que essas coisas não sejam importantes, mas tem uma base mais profunda. A Bíblia diz que não bastava essa atmosfera de Jesus poder ter escolhido estar em qualquer lugar, e Ele escolhe estar com os discípulos naquele momento único, para deixar uma mensagem também para nós. Ele se levanta da mesa agora, e Ele tira a sua capa. Tirar a capa fala de acesso. Deixa eu dizer para você, tem muitos líderes que não têm acesso à intimidade dos liderados. Sabe por quê? Porque eles vivem de capa diante dos liderados. Eu sei que você acha que a intimidade vem de um liderado se expondo para você, mas aqui é o contrário.
É Jesus como líder que está criando esse ambiente de abertura. É Jesus como líder que está deixando o ambiente à vontade. É Jesus como líder que se levanta e tira a capa. E tem algo importante na capa de Jesus. Você sabe, a Bíblia não fala sobre bens que Jesus tinha. Não fala a moto que Jesus andou. Você sabe que Jesus tinha uma moto, né? Não fala sobre o carro que Jesus tinha. Não fala sobre as empresas que Jesus fundou, nem a casa na praia que ele comprou. Não tem nada, biblicamente falando, sobre os bens que Jesus tinha. Exceto, você lembra o que Jesus andava que tinha valor? Uma capa. A capa de Jesus era algo que tinha tanto valor que a Bíblia diz que lançaram sorte. Você sabe, para aquele contexto cultural, roupa é importante hoje, mas naquela época representava ainda mais. No contexto cultural, lançam sorte da capa de Jesus, porque era algo valioso. O que isso significa? É que a capa que Jesus tinha valor, mas Jesus se levanta da mesa, o que ele tira? Ele tira o que tinha valor para ele, porque ele está dizendo para os discípulos: o que eu tenho é menor do que quem eu tenho. Você sabe, a gente está num tempo que a gente valoriza muito o que tem e valoriza pouco quem tem. Mais importante que o carro que você tem é quem pode andar no carro com você. Mais importante que o culto que você pode fazer é quem participa do culto com você. Mais importante que o tamanho da reunião que você pode fazer é quem está na reunião com você. Sabe o que Jesus está fazendo quando ele tira a capa? Ele está dizendo: olha, o que eu tenho de valor é a minha capa. Eu tiro a minha capa para dizer para vocês: não tem nada que eu tenha que seja maior do que quem eu tenho. Quem eu tenho tem mais valor do que o que eu tenho. E muitos líderes estão correndo só atrás de ter mais e esquece quem receberam de Deus. Ele tira a capa. E tirar a capa me confronta dessa figura de liderança de Jesus. Porque quando ele tira a capa e ele está dizendo para os discípulos: olha, o valor que os discípulos tinham, de alguma forma ele está reduzindo a capa para valorizar o ambiente, a intimidade. É interessante, gente. Esses dias aconteceu um casamento e fazia muito tempo que eu nem lembro, na verdade. Eu sou um cara muito 10, muito gente boa, muito legal. E eu não lembro da última vez que alguém casou e não me convidou. Alguém que casou que eu julgava que tinha que ter me convidado. Sabe aquele cara que você fala: pô, esse cara vai casar e tem que me convidar. E fazia muito tempo. E ultimamente eu não tenho conseguido nem ir a casamentos, mas a minha esposa veio para mim e falou: você viu que fulano e fulana casou? Eu falei: casou? Casou. Eu falei: mas não recebi convite nenhum. Ela falou: porque acho que não te convidaram. E eu fiquei preocupado, porque não sei se você sabe, o número de casamentos que você é convidado demonstra o quão legal você é. Gente chata não é convidada para casamento. Fica a dica, não quero te chatear, mas fica a dica para você. E eu fiquei falei para minha esposa: não é possível que não convidaram. E é alguém que eu queria estar no casamento, sabe? Eu queria estar lá, eu queria participar daquele momento. E fiquei o dia inteiro remoendo aquilo, né? Falei: poxa vida, fulano não me convidou, tinha acontecido o casamento, eu vi as fotos do casamento. Eu não fiquei chateado assim. Eu só queria ligar para o cara e falar: vou acabar com a lua de mel desse cara. Eu acho que se eu ligar para ele, eu vou acabar com a lua de mel dele. Aí eu estava pensando: por que esse cara não me convidou? Inicialmente, é um cara que eu fiz muita coisa por ele, foi do meu círculo. Eu fiquei pensando o seguinte: esse cara é um ingrato. Eu fiquei pensando: pô, esse cara, poxa vida, eu pensei que ele era meu amigo e fiquei indignado com ele. Enquanto eu estava na minha indignação, o Espírito Santo falou: será que é ele que é um cara realmente ingrato? Ou é você que ficou um cara muito difícil? O Espírito Santo falou: será que esse cara, todas as vezes que ele chegou até você, ele não te encontrou de capa? Te encontrou debaixo de algo tão importante que ele pensou o seguinte: pô, vou fazer um casamento, vai ser simples aqui, eu nem vou chamar o Dênio, porque ele é tão importante. Será que não é você que está andando de capa? Será que não é você que chegou num lugar onde as pessoas não conseguem te acessar enquanto líder? E aí quando a pessoa pensa em te incluir na vida dela, ela fala: pô, nem vou incluir, porque esse cara está debaixo de uma capa tão poderosa. Você sabia que tem pessoas que gostariam de falar algumas coisas para os seus líderes e não falam porque encontraram seus líderes de capa? Sabia que tem maridos que passam a vida inteira de capa? Que a esposa vive com um camarada, dorme junto com ele, mas não encontra acesso para abrir o coração, porque o cara está sempre de capa.
ele é tão importante que talvez não seja importante o meu casamento para convidar um cara tão importante quanto ele. Ele é tão incrível, ele é tão genial. Essa ideia de querer se fazer genial diante de liderado é uma ideia que não tem a ver com o evangelho. Jesus vem para um nível de tirar a capa e para dizer para esses caras: eu estou aqui, cara, eu me importo com você. O que é importante? É seu casamento, é importante para mim. O que é importante para você? É tirar a capa. Uma marca fascinante de Jesus é que ele é um tipo de líder que tira a capa. Olha aqui para mim. Eu não sei o que acontece com esse relógio. Tem algum problema aqui, gente. Você vai estender a mão, a gente vai orar. Tem alguém me sabotando. Você sabe, eu fico pensando que Jesus como líder, ninguém ficou sem falar alguma coisa para ele. Era irresistível. O tipo de olhar desse cara. Ultimamente me ensinaram, tem uma líder que caminha comigo, que ela pergunta: tá tudo bem? E você fala: tá. Porque a resposta imediata é falar que tá. Ela pergunta: mas está tudo bem mesmo? Aí quebra. Porque está tudo bem, qualquer pessoa de capa pergunta, mas está tudo bem mesmo? É uma pergunta de alguém que falou: eu tirei a capa, eu não preciso sair correndo daqui. Você não precisa me dar qualquer resposta óbvia. Eu tenho tempo para te ouvir, para entender como está seu coração. Está tudo bem mesmo? Eu fico pensando que diante de Jesus não teve ninguém que não teve coragem de falar das inclinações mais profundas do coração, das ansiedades mais extremas. E posso dizer para você, nós temos trabalhado nesses dias. Eu conheço essa igreja. Eu venho aqui, gente, porque eu, além de amar essa igreja, sou inspirado por essa igreja. E infelizmente eu não posso dizer isso de tantos lugares no Brasil. Mas nós queremos ser líderes que restauram um lugar terapêutico. Depois da teologia, eu estou na metade de psicologia agora. Porque eu falei: eu quero poder entender um pouco mais os dilemas. Mas posso dizer para você, um bom líder na igreja, ele é terapêutico. E não é porque está fazendo terapia, é porque está andando sem capa. E tudo que o mundo precisa é encontrar alguém que está olhando para ele dizendo: eu me importo. Quando Jesus tira a capa, ele está dizendo para os discípulos: eu estou aqui para dizer para vocês, o lugar de acesso está aberto, meu coração está disponível, eu estou disposto, e vocês são importantes para mim. Ah, que desafio é liderar sem capa. Mas uma terceira e penúltima marca que eu quero ler com você é que ainda nesse contexto e nessa exposição, Jesus, ele dá uma aula de humildade. Diga comigo: humildade. Se o irmão do teclado puder vir me ajudar. Em 5 minutos eu encerro. Quem me dá 5 minutos para encerrar, gente? Erga assim sua mão. Fica com a sua mão erguida. 5, 10, 15, 20, 25. Jesus agora, o que ele vai fazer? A Bíblia diz então que depois dessa atmosfera de amor, depois de produzir acesso aos discípulos, de tirar a capa, agora Jesus vai dar uma lição de humildade. Jesus não é aquele líder maioral. Eu sou meio cansado com gente poderosa. Meu Deus do céu, sabe, gente que é poderosa. E vamos ser sinceros, internamente a gente quer o tempo inteiro provar que a nossa viagem é mais legal, que a gente já falou num lugar mais incrível, que o nosso carro é o mais especial. Vai ficando brega, gente. Quando você compra um carro novo e estaciona ele para todo mundo ver, está todo mundo vendo, é brega. Quando você faz uma formação e quer que todo mundo veja a sua formação, é brega, porque tomou seu coração, porque corrompeu quem você é. E eu digo para você não precisa de um grande poder não. O ser humano, nós somos uma fábrica de ídolos. Qualquer poderzinho pequeno toma o nosso coração, a gente fica todo. E como líder, eu digo para você, não tem um lugar mais tentador do que se tornar líder. Qualquer mal intencionado quer ser líder. Eu digo na minha comunidade que a gente quer construir uma igreja de lideráveis, porque qualquer mal intencionado pode virar líder, mas só quem tem um coração de Cristo pode ser liderado. A pergunta do Espírito para nós aqui, se reunir a gente, esse grupo aqui, a pergunta não é quem pode liderar entre nós, porque essa foi a indagação dos discípulos, ela é boba. Quem pode liderar? Não, eu sou mais tempo que você. A pergunta de quem pode liderar é infantil.
A pergunta do Espírito aqui é: quem pode ser liderado? Eu posso, porque esse é um traço de humildade. Jesus não veio à terra para liderar, ele veio para ser liderado. Ele está submisso até os 30 anos ao comando do Espírito. Ele está completamente submetido à direção do Espírito. Mas agora ele vem dar uma aula de humildade para os discípulos. Presta atenção aqui, mantenha o seu espírito aqui. Presta atenção. João vai dizer que ele é o verbo, e que ele estava no princípio, e que tudo que foi criado por ele, e todas as coisas subsistem pelo seu poder. Você não está falando de um homem comum. É escandaloso alguém poderoso nos nossos dias resolver te servir, mas é chocante aquele que sustenta o universo. Agora, Jesus estava ali sabendo que as estrelas estão cantando para o seu nome, que as árvores cantam, que as baleias estavam nadando por ele. Tudo foi criado por ele. É o cara que está desde o princípio. Ele é Senhor sobre todas as coisas, e todas as coisas subsistem pelo seu poder. Ele nem podia revelar quem ele era, porque dizer eu sou traria um abalo ao mundo. Mas agora ele olha para os seus discípulos. Se eu resolver lavar o seu pé aqui, tem pouca coisa mais constrangedora que lavar pé. É ou não é, gente? Jesus amado. Esse cara agora vem para lavar os pés dos seus discípulos. Tinha 3 níveis de escravos, pelo menos naquela época de Jesus. O primeiro nível é um cara que contrai uma dívida, é um cidadão comum. Fiquei te devendo, agora então, para te pagar, eu vou trabalhar para você. É um cara comum, ele vai pagar para saldar uma dívida. Tinha um segundo nível, que é um escravo letrado, um escravo um pouco melhor. Esse escravo aqui, ele era mais valorizado, ele cuidava da alfabetização dos filhos do seu senhor, ele cuidava dos negócios do seu senhor. Mas tinha um terceiro nível, os invisíveis. Toda sociedade tem gente invisível. Tem gente que é tão mesquinha. Qual que é a diferença entre você e alguém que trabalha no seu condomínio? Eu passo no meu condomínio e falo: a gente ficou tão idiotizado. Qual que é a diferença? Imagodei. Todos os homens resplandecem a imagem de quem Deus é. Jesus está olhando para os discípulos, porque a gente tende a honrar aquilo que a gente idolatra. Tem gente que só valoriza quem tem dinheiro, porque imagodei dele. Ele idolatra dinheiro, então ele só valoriza quem tem dinheiro. Tem gente que valoriza a posição social, ele só dá valor, ele trata diferente quem tem uma posição social e quem não tem. Mas quem adora a imagem de Cristo, para tudo que ele vê a imagem de Cristo, ele consegue enxergar Cristo e honrar segundo essa perspectiva. O terceiro nível é o nível do escravo. É o mais baixo. Sabe para que servia esse escravo? Só para lavar pé. Sabe onde ele vai descer? Jesus, nesse ato, ele desceu na figura da sua época mais baixa. A gente sabe o que é o trabalho análogo à escravidão, mas a gente não conhece o que é ter um escravo em casa. É nesse lugar que esse cara vai descer, uma figura de humildade. A humildade Jesus confronta. Eu te pergunto, o que você está buscando? Você está atrás do quê? Várias vezes eu precisei ser confrontado no meu coração. Você está atrás de que alguém te reconheça? Se precisar ser levantado, você pode ser o último da fila. O nosso Senhor vem se tornar o mais baixo dos homens. E agora ele diz para os discípulos: eu vou lavar os pés de vocês. O ambiente está cheio de constrangimento. Eu acho interessante, sabe por quê? Porque em determinado momento Jesus teve a chance de virar rei. Você lembra? E os discípulos e os seus seguidores, seus irmãos disseram: ó, vão para lá que vão te fazer rei. O que Jesus fala? Não. Sabe por que Jesus fala não? Porque do lugar que ele desceu para o lugar que ele se colocou, ele está dizendo: vocês não estão entendendo, gente. Virar rei na terra é tão humilhante para mim, tornar o menor dos servos. Ser rei para mim seria o mesmo nível de humilhação. Já que é para se humilhar, eu vou para o lugar mais profundo. Posso dizer para você, a liderança é um lugar de humilhação. E quando você
valoriza alguém, quando você ergue alguém, isso não diminui você. Porque um líder não é avaliado por aquilo que ele pode fazer. Um líder é avaliado por quem ele pode levantar. Sua liderança não é avaliada pelo que você pode construir, mas pelas pessoas que você teve capacidade de formar. Jesus chega no nível mais baixo. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Meu Deus, como é caminhar com alguém assim? Nessa disposição completa de humildade. E acontece uma cena interessante para a gente orar. E aqui eu encerro. Se eu falo aqui encerro na minha igreja, todo mundo fala: ah, aqui eu encerro. Obrigado pela sua espontaneidade. Talvez você nunca lavou o pé de ninguém. E aqui eu não estou falando de um ato físico. Estou falando de um ato de humilhação. O Senhor do universo. Os discípulos estão diante daquele que controla tudo segundo o seu poder, ajoelhado aos seus pés. E agora ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Meu Deus, que ato. E a gente não sabe quantos discípulos Jesus já tinha lavado o pé. A gente não sabe, a Bíblia não deixa claro. Mas chega em Pedro. E Pedro é maravilhoso. Pedro fala tudo que a gente queria falar. E quando chega em Pedro, o que Pedro fala para Jesus? Meu pé não. Você não lava meu pé. Presta atenção, tem muitas interpretações para esse texto. Mas você precisa de lembrar que Jesus está fazendo um ritual de purificação com os discípulos. Olha aqui para mim. Deus nos deu pessoas e só na intimidade a gente vai ter a capacidade de viver com elas um ritual de purificação, santificação. E olha aqui. Nunca dê diagnóstico de algo se você não se propor a ser a cura. Não falta líder para dar diagnóstico para as pessoas. Aquele ali é complicado, aquele é difícil, aquele é fofoqueiro, aquele ali é cheio de ferida. Seu diagnóstico pouco importa se você não for ser canal de cura. Porque você só pode ter coragem de pedir para alguém tirar o sapato se você tiver disposição de sujar sua mão com o pé dele. E lavar pé custa ter que sujar a mão. Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente descobre o problema das pessoas, a gente quer afastar elas. Sabe aonde começa a nossa relação profunda com as pessoas? É quando, com o pé na bacia, a água do Espírito começa a trazer sujeira. E tem muitas interpretações teológicas do porquê Pedro negou. Mas uma não é, e é o que a gente pensa que é. Pedro não está dizendo, não lava o meu pé, porque ele está constrangido com a grandeza de Jesus. Não é isso. Não é. É esse mesmo Pedro que diz, o Senhor não vai subir até a cruz. Pedro não está dizendo para Jesus que Jesus não ia ser crucificado, porque ele estava com dó de Jesus. Sabe de quem Pedro estava com dó? Dele mesmo. Porque ele está dizendo, se o Senhor, que é meu mestre, vai morrer crucificado, a expectativa de Pedro ainda era doentia. Ele está pensando, eu vou seguir esse líder tão grande, e ele vai fazer de mim um líder genial. É quando esse líder fala, eu vou ter que morrer, ele fala, se você vai morrer, eu volto para casa e falo para minha mulher que você não teve nem capacidade de se salvar. O que vai restar para mim? É por isso que Pedro está dizendo, você não vai morrer. Porque se você morrer, destrói meu castelinho de areia. Eu achei que eu ia virar o cara, mas se nem você virou, se o seu fim foi a cruz, qual vai ser o meu? Esse mesmo Pedro está dizendo, você não lava o meu pé. E das interpretações do que você não lava o meu pé, eu vou aplicar duas. A primeira coisa que Pedro está dizendo é, eu não vou mostrar minha sujeira na frente de todo mundo. Eu não mostro o pé na frente de todo mundo. Deixa eu dizer para você, seu ministério não é você e Deus. Não é você e Jesus. É você e Jesus e uma comunidade de irmãos. Você vai ter que ser lapidado por gente. Sabe qual que é o desafio? É que servir Deus também tem que servir homem. E você vai ter que tirar o pé no meio da sala. E Pedro, na minha interpretação, ele está dizendo, eu não quero mostrar minha sujeira na frente de todo mundo. E Jesus está dizendo, Pedro, a fala de Jesus aqui talvez seja mais forte, porque
que ele já tenha falado para os seus discípulos: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Posso dizer uma coisa para você? Não deixe nada em oculto na sua vida. Não tenha segredos entre você e seu computador. Não tenha segredos no seu coração. O Evangelho nos liberta de ter que ter segredos. O Evangelho nos dá capacidade de tirar os pés, colocar na bacia, ainda que não seja só Jesus vendo, ainda que alguém vai ter que ver. Mas segundo, o que eu quero aplicar para a gente orar. Pedro está dizendo: o Senhor não lava o meu pé. Sabe por quê? Porque se o Senhor lavar o meu pé nesse nível mais baixo, o Senhor está definindo o que eu vou ter que fazer com os outros. E eu não quero virar um lavador de pé. Não dá para o Senhor fazer aquilo. Eu quero ser um multiplicador de pão, mas não um lavador de pé. Pedro, para andar sobre as águas, é um cara que pede: eu quero ir. Mas na hora de lavar o pé, ele não quer. Porque Pedro expressa qual que é o nosso coração. Qual o tipo de líder que a gente quer ser. A gente quer ser o líder que multiplica pão, mas Jesus quer nos tornar o líder que lava pé. E agora Jesus está falando: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Sabe por que Jesus está falando isso? Presta atenção. Porque Jesus está falando: Pedro, se eu não lavar seu pé, você vai sair daqui e obrigar alguém a fazê-lo. Sabe que tem muitos líderes que subjugam as pessoas, que o tempo inteiro querem a aprovação das pessoas? É porque se Jesus não lavou o seu pé, você vai exigir que alguém faça. Mas depois que ele lavou o seu pé, você não está fazendo para que alguém te lave. Você está fazendo porque agora você está lavado. Sabe o que resta para um líder como Jesus? Eu sei que no evangelho e na teologia rasa que o Brasil está construindo, a gente está achando que Deus está procurando a quem promover. Deus está contemplando e vendo quem é o filho que eu promovo. Não, Deus está procurando a quem matar. Porque o filho maduro é o que pode ser entregue, não o que pode ser promovido. Qualquer imaturo pode ser promovido, mas só um filho perfeito pode ser entregue à cruz. Jesus é o nosso padrão de entrega, não de promoção. E a promoção que ele tem é fruto da entrega que ele faz. Onde a gente vai chegar? E agora eu concluo de verdade. Tem alguém entendendo aqui nessa manhã? Jesus diz: eu sendo Senhor e Mestre. Olha aqui, no Evangelho de João, Jesus foi chamado de Senhor muitas vezes. Em todas ele disse: vocês estão dizendo. Ele não se autodenominou Senhor. Sabe qual foi a primeira vez que ele se autodenominou Senhor? Sabe? Eu não sei você, mas eu me autodenominaria Senhor na multiplicação de pães. Está vendo aqui, gente? Eu sou o Senhor. Acalmou o mar, está vendo aqui? Eu sou o Senhor. Não. Sabe onde ele fala que eu sou o Senhor? Não é quando ele multiplica pão, quando ele acalma o mar, nem quando ele ressuscita Lázaro. É quando ele está lavando os pés dos discípulos. Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Sabe o que ele está falando? É que o poder que eu recebi foi para servir. Sabe o que é fascinante nesse líder? É que o poder que ele tem é para se doar. Peraí, você é o Senhor? É, eu sou o Senhor. E qual é a marca que eu sou o Senhor? É que eu estou usando todo o poder que eu tenho. E o que me fascina de poder não é a ressurreição de Lázaro simplesmente. O que me fascina de poder não é acalmar o mar. O que me fascina de poder não é multiplicar pão para uma multidão. O que me fascina de poder é poder servir. Por isso eu sou o Senhor. E ele diz: se eu sou o Senhor, faço isso com vocês, agora faça isso com os outros. Sabe o que ele está dizendo? Não tenha medo de sujar a mão no pé de alguém. Não tenha medo de colocar os seus pés, porque só lavado você pode lavar. Coloque assim a sua mão na posição de receber. Eu quero terminar contando para você. Eu sou filho de pastor.
Meu pai tem uma história de renúncia de vida. Meu pai é médico. E quando meu pai completou 60 anos de idade, ele falou: eu sempre tive uma palavra para a Europa. Ele falou: estou indo embora para a Europa. E aí meu pai resolveu ir embora para a Europa quando ele estava com a vida toda estabilizada no Brasil. Estava tudo certo, ministério. A vida dele é uma vida perfeita de alguém que chegou a 60 anos para descansar. Ele e minha mãe, um casal de senhores. Com 60 anos ele falou: estou indo embora para a Europa. Quando chegou na Europa, depois de 2 meses ele me ligou e falou: não volto. Eu estou na Inglaterra e o país está precisando do evangelho. Eu vou ficar aqui para plantar igrejas. Falei: pai, quero lembrar que o senhor já não tem mais 30 anos. Quero te lembrar também que a moeda corrente do país é quase vezes 7. Ele disse: mas Deus me deu uma palavra para plantar a igreja aqui. Na próxima vez que ele me ligou, nós ficamos mais de 1 hora na ligação. E eu estava indignado porque ele ia ter que reduzir demais o padrão de vida dele. Indignado porque aos 60 anos de idade ele está no clímax da vida. E a ideia não é plantar a igreja na Europa do nada, num outro país, numa outra cultura, numa outra... E eu estava indignado. E quando ele falou: Deus me falou isso, mas vamos orar. E quando eu terminei a ligação, Deus falou, e eu falava: poxa, eu estou com pena do meu pai. Deus falou: você não está com dó do seu pai, você está com dó de você. Tal qual Pedro disse: como assim? Deus falou: você tem medo de fazer tudo certinho na sua vida, e quando você chegar lá nos 60 anos, eu te mandar fazer alguma coisa que te tire completamente da sua estabilidade, porque você aprendeu sobre um evangelho que vai te promover. Mas a verdade do evangelho é que Cristo nos leva ao mesmo padrão de humilhação dele, a uma entrega sacrificial de vida. A gente quer esse evangelho. A gente quer essa liderança que talvez não te dê likes, não te dê reconhecimento. A gente quer esse lugar que talvez o pastor não vai te aplaudir, ninguém vai te venerar. Talvez custe lavar o pé de pessoas, ressuscitar e descobrir que todos os seus discípulos sumiram. Eu não sei você, eu me sinto confrontado por isso. Eu me sinto fascinado por esse cara. Nós estamos falando de fascínio. Eu me sinto fascinado por esse líder. Ele não fundou grandes startups, não fez uma empresa genial, ele não tinha milhares de funcionários. E nada contra nada disso. Mas eu digo para você, eu sou fascinado. Eu sou fascinado. Será que a gente pode orar para que Ele nos dê esse coração? Será que a gente pode ser constrangido por esse lugar e por pedir a Ele: eu quero expressar isso, eu quero ser uma manifestação dessa realidade, eu quero que essa seja a atmosfera da minha liderança, eu quero que seja essa a experiência dos meus liderados, eu quero que seja essa a atmosfera da minha igreja, eu quero que lá no meu grupo seja esse o ambiente, esse o lugar. E o convite de Jesus aos discípulos é: agora eu quero que vocês façam isso, agora eu quero que a vida de vocês seja esse canal. O que eu quero orar, e o que eu sinto de orar nessa manhã, é que a sua liderança não vai ser uma liderança superficial. Você vai tocar pontos profundos do coração das pessoas. O que eu quero declarar é que você não vai ser um líder de capa. Você vai ser alguém que as pessoas encontram acesso. Eu quero declarar que as pessoas encontrarão em você um lugar para compartilhar. Eu quero declarar que ao descobrir a dor das pessoas, elas não se encontrarão com mais um líder como os fariseus. Elas se encontrarão com alguém que é canal de cura. Eu quero declarar que nas tuas mãos haverá um bálsamo para curar. Na tua boca haverá mel, haverá graça, haverá verdade, mas uma verdade cheia de graça, uma verdade restauradora. O que eu quero declarar sobre a sua liderança é que haverá atmosfera de amor. Eu quero declarar o Senhor tocando as suas motivações. Se porventura as suas motivações estavam fora, se os seus motivos fossem, talvez você idealizou alguns líderes, talvez você é fascinado pela figura de alguma coisa que é grande, mas eu oro para que Ele nos fascine conforme a sua humildade, a sua grandeza que reposiciona tudo aquilo que a gente colocou como métrica de vida.
Eu quero que você estenda as suas mãos. Eu não creio simplesmente no liberar de uma palavra, mas eu creio no compartilhar de uma atmosfera do Espírito. Só estenda as suas mãos agora, Espírito Santo. Eu preguei aqui nessa manhã, mas eu oro agora pedindo ao Teu Espírito. A Tua presença está nesse auditório, porque a Tua presença está em nós. Eu oro agora pedindo ao Teu Espírito, que o Senhor possa contemplar os nossos corações nessa manhã. Eu oro agora para que cada líder, eu oro por transformações. Nós não viemos aqui à toa, nós não viemos só investir parte do nosso tempo. Nós queremos mudanças expressivas e reais. Nós queremos transformações no nosso coração, na nossa mentalidade, na nossa forma de ver, de enxergar e de ser. E eu oro agora pedindo ao Teu Espírito. Estenda as suas mãos agora. A presença do Espírito Santo está aqui. Só feche os seus olhos. Vamos lá, por gentileza. A palavra foi ministrada. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, e quando a palavra foi liberada, a luz pôde vir. Eu oro agora para que o Espírito traga a luz agora. Eu oro agora para que o Espírito confronte as nossas motivações. Eu oro agora para que Ele nos leve à imagem de Jesus. Eu oro agora para que Ele nos fascine à imagem de Jesus. Eu oro agora para que Ele levante líderes como Jesus, líderes tal qual Jesus é. Eu oro agora para que Ele levante nessa manhã líderes que são alinhados ao coração, à beleza, à disposição e ao compromisso de Jesus. Nós oramos agora nessa manhã e pedimos isso, Espírito Santo. Espírito. Espírito, por um instante mais. Só estenda as suas mãos por um instante mais, por 1 ou 2 minutos mais. Você não precisa ter pressa. Deixe agora Ele reverberar dentro do seu coração agora. Deixe Ele confrontar o seu coração agora. Deixe agora, talvez você precisa colocar os seus pés na bacia nessa manhã. Talvez você precisa permitir que Ele te lave, para que você tenha a capacidade de lavar a outros. Espírito. 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 Essa irmã aqui da frente de óculos está bem aqui. Querido, eu sinto a palavra facilidade. Eu sinto o Espírito dizendo para você que algumas coisas que talvez tenham sido difíceis vão se tornar fáceis. É como se o Espírito tocasse a sua liderança nesses dias. E é como se algumas coisas que fossem difíceis até aqui, você vai sentir tanta facilidade em fazer. Eu vejo a sua mesa cercada. É um tempo de transmissão de coração. É um tempo de vida na vida. É um tempo, Deus está conectando nessa estação pessoas que vão valorizar a porção que Ele te deu. E você vai transmitir isso como um bom tesouro. Isso vai ser tão fácil nessa estação. Eu sinto um prazer. E é no meio de uma alegria que o Senhor está fazendo aumentar aquilo que Ele te deu. Vai ser no ambiente de alegria. Por isso o Senhor dizendo: não esteja preocupada. Não esteja preocupada em como fazer, apenas se alegre naquilo que eu já te confiei. Não esteja preocupado em como fazer, em como aumentar. Eu vejo talvez muitas vezes a sua preocupação em fidelidade ao Senhor. Como eu posso fazer isso aumentar? E eu sinto o Senhor dizendo: não é essa a preocupação que eu quero que você tenha. Ele está tirando preocupação e colocando alegria. Sabe, Ele está gerando isso. E eu vejo isso tocando o seu ministério. Há uma palavra de ministério sobre a sua casa. E eu oro declarando que nessa estação vocês viverão como família uma estação de alegria e de facilidade, mas também uma estação onde haverá valorização da porção que Deus colocou sobre vocês. Ele está aumentando esse nível de valor, não só para que vocês percebam, mas para que os homens ao redor de vocês também vejam aquilo que Ele confiou a vocês. Põe sua mão na posição de receber. Pai, nessa manhã nós entregamos o nosso coração. Nós entregamos a nossa liderança. Nós entregamos aquilo que o Senhor tem nos confiado. E nós oramos
para que a imagem de Jesus seja impressa naquilo que estamos fazendo. Tu és o nosso modelo sublime, Tu és o nosso padrão maior, e nós nos voltamos completamente à imagem de quem o Senhor é. Por isso eu oro pedindo: conforma o nosso coração ao Teu coração, alinha as nossas expectativas às Tuas expectativas e leva-nos à plenitude daquilo que o Senhor planejou para nós. Nós oramos e declaramos essa verdade.